Priscila, eu tenho 28 anos, sou professora e moro em São Paulo e eu tô aqui para contar uma experiência sobrenatural que aconteceu comigo. Então, desde pequena eu sempre percebi que eu sou um pouco sensível para essas coisas, assim, sensações, visões, essas coisas. Quando eu era criança era mais apurado, eu era uma criança muito perturbada para dormir. Sempre chorava, sempre gritava pela minha mãe, sempre gritava pelo meu pai, porque eu realmente via as coisas e tinha muitos sonhos e era bem complicado. Às vezes, até hoje, tipo, se eu entro num metrô que tem muitas pessoas e senta alguém com uma energia muito pesada, ou alguém que tá mal intencionado perto de mim, na hora eu sinto a energia dessa pessoa. Hoje em dia, graças a Deus, esses pesadelos, essas visões, essas coisas assim, praticamente sumiram através de muita oração. Mas enfim, vamos ao que interessa. Bom, em um dia rotineiro, eu tinha os meus 18 anos, morava em outra casa em São Paulo. Eu jantei e me deitei para dormir. E a minha mãe sempre teve o costume de verificar a nossa temperatura quando a gente está deitado, né? Principalmente quando a gente era menorzinhos e tudo mais, ela sempre ia lá no quarto, colocava a mão na nossa testa, pescoço, fazia assim pra ver se estava tudo bem. Hoje em dia nem tanto, a não ser que a gente fique doente, gripado, alguma coisa assim, e aí ela sempre tá de olho. Mas enfim, aí deitei pra dormir, tava super tranquilo. Eu lembro que o meu quarto naquele dia tava bem apagado. Hoje em dia eu não durmo com a luz apagada, não gosto. Sempre tem que ter um flechinho de luz, né, um abajur, alguma coisa, tudo escuro, tipo, eu não gosto muito. Principalmente se eu tô sozinha, né? E aí, o que acontece? Dormi e, de repente, eu senti, né, uma mão aqui na minha testa. Só que eu nem abri o olho, pra mim era minha mãe, né? Colocou a mão na minha testa, desceu até o meu pescoço aqui e fez esse movimento. E aí, eu não abri o olho, porque na minha cabeça é o quê? É a minha mãe sempre fazia isso. Só que, de repente, assim, nossa, até me arrepio. Só que, de repente, do nada, essa mão que tava no meu pescoço, ela ela me pegou pelo pescoço mesmo, começou, tipo, a me apertar. E, tipo, me apertava muito forte. E aí, eu me desesperei na hora, e quando eu abri os meus olhos, eu lembro que era algo que era mais escuro do que o próprio breu que estava no meu quarto. Meu quarto estava escuro, mas era uma sombra escura. Eu não conseguia ver o rosto, sorriso, nada. Eu lembro que era o formato de uma cabeça, eu lembro da mão. Mas eu não conseguia ver o que era. Eu sei que era algo escuro, era uma sombra. Gente, não dá pra explicar, era uma sombra que se destacava no que já era escuro. E aí, na hora, eu tava assim, acho que eu tava de barriga pra cima. E aí eu tentava me mexer, eu não conseguia. Aí eu tentava gritar minha mãe, tentava gritar meu pai, tentava gritar, né? Eu durmo até hoje, né, com a minha irmã. E eu tentei gritar ela. Que eu de minha beliche em cima e ela embaixo. E eu tentava me mexer assim. E eu não conseguia de jeito nenhum me mexer. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque aquilo tava em cima de mim me sufocando e eu tava me sentindo cada vez mais fraca. Foi aí que me veio na mente, naquele momento de desespero, algo que a minha mãe tinha falado pra mim há muito tempo atrás. Por eu ser uma criança que sempre via essas coisas, minha mãe sempre conversava comigo. E aí um dia ela falou assim: filha, quando acontecer de você ver essas coisas e você não conseguir gritar, ou até mesmo se você estiver na rua e eu não estiver por perto para te ajudar, lembre-se de quê? De Deus. Tenta pedir ajuda para Deus, pedir ajuda, sabe? Essas coisas assim. E aí na hora que isso aconteceu, que eu lembrei disso, em pensamento, porque eu não conseguia falar, eu tentei rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso assim na minha cabeça e pedir ajuda para Deus para que aquilo parasse, né? E naquele momento que eu consegui, tipo, fazer aquela oração, aquilo sumiu. E na hora que aquilo sumiu, ele levou a toda a angústia que ele tava... Era como se ele estivesse depositando angústia em mim, me sufocando, sabe? E quando eu terminei de orar, terminei assim, em pensamento, gente, é muito complicado explicar. Ele simplesmente desapareceu. Sumiu. E na hora que ele sumiu, eu voltei, tipo, a respirar melhor e senti uma paz. E aí vocês falam assim, nossa, e você conseguiu dormir de novo e tal. A paz que eu senti foi tão forte, a paz que eu senti, porque eu acho que foi uma luz, alguma coisa que me ajudou, que eu não fiquei depois com medo daquilo que tinha acontecido, sabe? Eu ajoelhei
terminei de orar o Pai Nosso e deitei e eu consegui dormir e adormecer normal. Então, assim, essa foi uma das outras várias experiências que eu tive quando era criança e também quando me tornei adulta, né? Só que hoje em dia, graças a Deus, eu não vejo mais essas coisas e eu nem gosto de falar disso, eu me arrepio, porque são coisas que aconteceram comigo, então eu acredito muito nessas coisas, não gosto de brincar com essas coisas. E filme de terror também eu evito assistir por causa disso. Mas enfim, essa é a minha experiência. Não sei se vocês acreditam ou não, mas uma coisa é certa, tem muitas coisas que realmente existem. Tem muitas coisas de filmes de terror que é totalmente ficção, mas tem muita coisa que aborda alguns temas que realmente acontecem e que realmente existem. Então eu não duvido. Não duvido mesmo dessas coisas, desse lado espiritual ser forte, tá? E de realmente coisas sobrenaturais acontecerem, porque a gente vê muitas. Essa foi só uma das outras várias que eu tive.